Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas sais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Boa noite, irmãos. Nós estamos na nossa Quinta com Deus. Que bênção poder estar aqui no nosso horário combinado. Quinta-feira, 8 horas, e aqui estamos. Mas você deve notar uma coisa: eu não estou ao vivo. Esse vídeo foi gravado diante da demanda de hoje, então eu peço a justificativa dos irmãos aí para ter gravado esse vídeo, mas ter colocado para você não perder a nossa série Adversidade e Resiliência, a sabedoria bíblica ensinando a transformar obstáculos em mudanças. Muito bem, nós estamos juntos, queremos compartilhar esse tempo aqui precioso com Deus, né? Você pode aí no chat fazer seus comentários junto com os irmãos que estarão assistindo com você ao vivo, né? E você vai poder então interagir do mesmo modo, tá certo? Então, para você que não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Alan Jefferson, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, e estamos juntos na nossa live Quinta com Deus, né? Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, tá certo? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Ligue aí o sininho, se inscreva para que você possa receber as nossas transmissões, tanto na Quinta com Deus, como também nos domingos, que transmitimos direto do templo da Primeira Igreja, às 9h30 da manhã e às 19 horas, tá certo? Hoje é a terceira parte dessa série de estudo, Adversidade e Resiliência, buscando realmente na palavra, né, essa sabedoria bíblica para que a gente possa contornar as adversidades, tá certo? Eu vou estar orando nesse instante, convido você para orar comigo, para que esse estudo fale ao seu coração, para que Deus possa reservar grandes bênçãos na sua vida. E convido você a assistir os outros, né, as duas primeiras partes que a gente já fez, hoje é a terceira, para que você possa acompanhar a série toda. Tá bom? Então vamos fazer uma oração. Senhor, abençoe essa transmissão, abençoe esse estudo, abençoe essa noite, abençoe. Reconhecemos que hoje foi um dia bastante cheio de necessidades pastorais, mas o Senhor possa estar abençoando esse vídeo para que todos os irmãos que estarão assistindo ao vivo, como também aqueles que vão assistir, possam ter bom proveito desse estudo, possam crescer diante de ti. Eu oro nesse instante pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu vou mudar de tela aqui para que a gente possa aqui acompanhar a nossa série. Eu vou fazer uma pequena revisão da última semana e aí a gente vai entrar dentro do estudo de hoje, tá bom? Então, estou aqui pequenininho ao lado e os slides aqui para que você possa acompanhar junto com a gente, tá bom? Então eu espero que Deus possa ministrar grandes coisas no seu coração. Então, diante desse tema, nós buscamos no livro de Tiago, que é um livro prático, né? Um livro considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. E a gente vai buscar nessa epístola, principalmente nesse primeiro capítulo, né? Vamos dizer assim, aquilo que a palavra de Deus nos ensina
para lidarmos com as adversidades, com as provações, né? Com aquilo que se apresenta. E muitas vezes essas adversidades, elas aparecem, né? Como eu disse no primeiro estudo, segundo estudo, nós passamos por 30 adversidades por dia. Questões de estresse, pequenas e grandes coisas no dia a dia. Então, a gente precisa da sabedoria de Deus, está enchendo nossa cabeça dos princípios da palavra, nosso coração realmente cheio de Deus, para que a gente possa estar contornando essas adversidades. E a resiliência, a gente falou muito, né? Resiliência é essa capacidade de suportar, né? De lidar com essas adversidades. E a sabedoria bíblica, é lógico que ela não vai falar de resiliência, mas tudo que a palavra de Deus nos ensina, os princípios dela é para nos tornar resilientes, no sentido de enfrentarmos as adversidades com fé, né? Com a direção de Deus, com a presença do Espírito e principalmente a orientação da palavra. Muito bem, a sabedoria bíblica no livro de Tiago fala que um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando naquela época era colocar em prática aquilo que eles professavam, né? A vida estava divorciada da teologia. Então, nesse aspecto, a gente precisa trazer de volta, né, a sabedoria bíblica, associarmos, ligarmos os princípios da palavra com o nosso dia a dia e pôr em prática, né? O enfrentamento das adversidades é colocar em prática os princípios de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá certo? Na semana passada, a gente falou por que Tiago escreveu essa carta. E eu coloquei aqui os principais motivos, assim vocês podem ter uma ideia de que realmente a carta vai nos ensinar a lidar com essas adversidades, a lidar com essas provações da vida e vai construir, né, conosco aqui o ensino de como a gente lidar com essas adversidades. Então, primeiro motivo que Tiago escreveu essa carta, lembrando que a igreja estava dispersa, passando por duras provações, né, perseguições. Então a carta de Tiago é uma carta chamada de carta geral, porque não tem um destinatário específico, mas foi enviado para as igrejas que estavam sob perseguição, enfrentando as adversidades, passando por duras provações. Então esse é o primeiro motivo, eles estavam passando por essas provações. Segundo, eles estavam sendo tentados a pecar. Esse é o problema das adversidades, né, das provações. Se a gente não ter maturidade para enfrentá-las, elas podem se tornar tentações. E qual que é a diferença de provação e tentação? A provação nos ajuda a aproximar de Deus e a tentação nos ajuda a afastar de Deus. Então, uma adversidade pode se tornar uma grande tentação na nossa vida, dependendo de como que a gente está lidando com ela. Vocês estão entendendo? Então, Tiago escreveu essa carta para ensinar a eles que estavam sendo tentados a pecar, né? Eles estavam enfrentando duras adversidades e eles não estavam conseguindo lidar com elas, tá certo? Terceiro, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Então a gente também vê que Tiago se preocupa com isso, né? Como que as riquezas estavam fora de foco, né? As riquezas estavam dominando ali a situação. Já não era uma situação fácil. Então Tiago tinha que ensinar, né? Como que tinha que lidar com essa situação. Porque a palavra de Deus foi feita para todo mundo, né? Todos precisam ser edificados, tá certo? Então, muitas vezes nós achamos que são as riquezas a garantia que temos para enfrentar as adversidades. Não é bem assim, não, né? Então, a gente precisa ter um entendimento sobre isso. Quarto, alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Então, Tiago também escreveu esta carta para ensinar a respeito disso, né? Qual a importância de se buscar essa liderança, as implicações de se estar, né, na liderança, né? Também Tiago escreveu essa carta porque alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam.
Então não estava pondo em prática, né? Outros crentes estavam vivendo de forma mundana, né? O mundo gerenciando sua vida espiritual. Já pensou? O mundo gerenciando a vida espiritual é um desastre. Então Tiago estava preocupado com isso. Outros não conseguiam dominar a língua, outros estavam se afastando do Senhor. Tá vendo como que as adversidades criam tudo essas coisas, né? E a gente vai sendo dominado, né? Dominado, essa é a palavra. E com isso levando ao afastamento do Senhor, né? E havia crentes que estavam vivendo em guerras uns contra os outros, né? Então, quebrando a unidade, quebrando a comunhão. Então, a sabedoria bíblica, a gente levantou então na semana passada um mapa, né? Ou seja, uma certa orientação do que precisamos fazer segundo a palavra que Tiago nos ensinou. No olhar de Deus, o que é a adversidade, o que ela representa, né? No olhar de Deus, no olhar da palavra, a adversidade ajuda em quê? Né? E nós vimos então nos primeiros versos do capítulo 1 de Tiago esse direcionamento de Deus, esse mapa da sabedoria divina. Primeiro a gente viu o seguinte, que fé e adversidade caminham juntas. A gente viu isso. Que caminham juntas? Bom, eu queria que você assistisse lá para você poder acompanhar. Mas eu vou dar um breve aqui. Fé e adversidade andam juntos porque, na perspectiva de Deus, Deus usa a adversidade para fortalecer a nossa fé. Então a adversidade ela vem contribuir para o exercício, para o crescimento da nossa fé. Tá certo? Então elas caminham juntas. No olhar de Deus, Deus transforma, Deus usa, na verdade, a adversidade para ser uma bênção na nossa vida, para nós crescermos diante de Deus. Por isso que eu disse, enquanto isso, ela nos aproxima de Deus. Mas se a gente não souber enfrentar a adversidade de maneira certa, ela se torna uma tentação na nossa vida. Mas o objetivo de Deus é fortalecer a nossa fé diante das adversidades. Segundo, nós vimos que graça e adversidade são multiformes. A gente percebeu lá no texto que, nesse sentido, a adversidade, ela, no grego, ela significa várias cores, né? Ela tem várias cores, ela tem tom de cinza, tom de amarelo, tom de preto, né? Então tem várias cores. Mas assim como as adversidades, elas podem ser pequenas, grandes, médias, né? De várias cores também nesse sentido, né? Nessa metáfora, a graça também é multiforme. Então é equivalente, na medida que nós passamos por uma certa intensidade de adversidade, nós temos uma graça também na mesma intensidade para nos ajudar a sair, a enfrentar, a contornar esses obstáculos e nos levando à mudança. Também nós vimos, em terceiro lugar, que a adversidade e o tempo usam o mesmo relógio. Por que usa o mesmo relógio? Eu quero dizer o seguinte, o tempo ele passa, a adversidade também passa, né? Ela vai passando. Eu sei que tem adversidade que se arrasta por muito tempo, mas ela vai perdendo sua força, ela vai perdendo sua intensidade, na medida que o tempo vai passando também. Ela não veio para sempre, ela tem seu momento, ela se apresenta em certos momentos, mas ela também passa. Ninguém aguenta viver né, por muito tempo uma intensidade de adversidade. Então, quando eu digo que eles usam o mesmo relógio, é nesse sentido, porque elas passam. Amém? A adversidade passa, as provações passam. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o que eu estou aprendendo, né? Que resultado isso vai gerar? Vai me levar mais para perto de Deus ou para mais longe de Deus, né? Mas usa o mesmo relógio,
porque as provações, ou seja, as adversidades passam. E a resiliência, né, que é esse suportar, fica mais forte na nossa vida, tá certo? E em quarto lugar, a gente viu também que a adversidade é uma escola que testa a nossa fé. Bom, isso é a conclusão de tudo isso, né? Porque, na verdade, na perspectiva de Deus, na perspectiva da palavra, a adversidade é uma escola, né? A adversidade é pedagógica, né? Ela tem algo para nos ensinar. E a gente precisa entender que lição essas adversidades está nos ensinando, né? É nessa perspectiva que Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem, porque olhando para a estatura de Cristo, Deus quer que a gente chegue lá nessa medida. Então a gente tem que ir aproveitando, né, a pedagogia da adversidade, das provações, para a gente crescer na nossa fé. E ela vem para testar. Se é teste, a pergunta é sermos aprovados ou reprovados. Depende de como você lida com a adversidade. Tá certo? E então nós vamos sair agora, vamos entrar no nosso estudo de hoje, dando continuidade, né, no texto de hoje. Eu quero ler aqui o texto de hoje para nós. Está lá em Tiago, né? Se você puder pegar aí a sua Bíblia, você vai poder acompanhar com a gente e ler com a gente esse texto, tá certo? Então, nós temos aqui o versículo 5 em diante. Se, porém, alguns de vós necessitem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Muito bem, esse é o nosso texto de hoje, e eu quero caminhar com você para a gente entender, né, agora a sequência aqui, para que a gente possa aprender mais, né, do que Deus quer para as nossas vidas, né? Então nós precisamos realmente caminhar aqui na dependência de Deus, confirmando no nosso coração esses princípios abençoados por Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você são os 3 passos para adquirir a sabedoria. Segundo o texto, nós vimos aqui nos primeiros versos desse capítulo 1, a partir do verso 5, que ele dá de início 3 passos para a gente adquirir a sabedoria. O primeiro passo é pedir. Primeiro passo, pedir. Mas pedir para quem? Né? Essa é a pergunta. E o texto nos informa. Pedir para Deus. Né? Então nós temos que pedir a Deus essa sabedoria.
Mas não é só isso, tem um terceiro passo aqui, que é pedir com fé. Com fé. Então veja bem, nós temos que rogar ao Senhor, né? Deus é a fonte da sabedoria. É nele que encontra tudo o que precisamos para enfrentarmos as adversidades, as provações da vida. Então, pedir a Deus e pedir com fé. Tá certo? Pedir com fé. Então, é nesse sentido que agora Tiago vai abrir o leque para nós e vai nos ensinar, né, diante dessa introdução aqui, que devemos buscar a sabedoria. Então, em que a sabedoria vai nos ajudar, né, para o enfrentamento das adversidades? E é aí que ele vai entrar. E aqui nós vamos entrar no próximo slide, que ele vai falar como lidar de forma sábia com as adversidades. Então você precisa pedir a sabedoria. E tendo a sabedoria, como é que você sabe, né, que a sabedoria vai te ajudar? No lidar das adversidades, né? Então, como lidar de forma sábia com as adversidades? Então, primeiramente, eu queria dizer o seguinte. Queria dizer para os irmãos, que todos que estão nos assistindo, que o alvo de Deus é a maturidade, né? Você vê aqui que lá onde a gente meditou na semana passada, fala: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então Deus, quando ele fala aqui para que sejais perfeitos, a palavra correta em grego é maturidade. Então Deus, ele quer que a gente alcance a maturidade, que a gente se encontre de maneira que fiquemos completos e sem ficarmos deficientes em nenhuma área da nossa vida, certo? Então o alvo de Deus é a nossa maturidade. E qual que é o modelo de maturidade para Deus? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que nós temos que crescer na medida da varonilidade de Cristo, tá certo? Então o alvo de Deus é o nosso crescimento, o alvo de Deus é a nossa maturidade, tomando como referência e modelo o próprio Filho dele, né? O nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Então, e aqui ele vai nos mostrando como lidar com as provações ou com as adversidades. Então a primeira coisa que nós encontramos, que nós precisamos é de sabedoria, tá certo? Nós precisamos pedir, como eu disse naqueles 3 passos, pedir essa sabedoria de Deus. Porque quando estamos sendo provados, quando estamos passando por adversidades, nós precisamos de discernimento e sabedoria. E o que é sabedoria? É mais que conhecimento. Conhecimento a gente adquire, né, academicamente, pelas experiências da vida, mas a sabedoria que nos faz aplicar esse conhecimento. Então, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia. Sabedoria é usar bem a palavra de Deus. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. E o sábio busca maturidade, não prazer, né? Então, por isso que tem pessoas muito cultas, de muito conhecimento, mas que são tolas, né? E há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida e nem fazer as escolhas certas. Por quê? Porque a sabedoria só tem uma fonte, é Deus. É nele que vamos encontrar condições. Então, quando estamos sendo provados, quando estamos passando por adversidades, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades de Deus, porque Ele está nos dando várias oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa maturidade.
E é a sabedoria que vai nos dar esse discernimento para aproveitar essas situações adversas para o nosso crescimento. Então é a sabedoria que nos ajuda a entender como usar esses momentos adversos da vida para o nosso bem e principalmente para a glória de Deus. Então nós precisamos pedir sabedoria de Deus. Mas em seguida ele fala que nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Tiago nos ensina 3 coisas sobre Deus nesse versículo. No versículo 5 ele fala, se porém alguns de vós necessitam de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Impropera é censurar, ou seja, Deus não nos censura por pedirmos a Ele sabedoria, e Ele nos concede generosamente, ou seja, Ele vai nos conceder, né? Ele não vai nos reprovar, não vai nos censurar, pelo contrário, Ele vai nos dar, mas a gente tem que pedir com fé, né? Nós precisamos pedir com fé, com muita sabedoria. Nós temos então condição de enfrentar as adversidades. Então a gente precisa conhecer a natureza de Deus. Deus é a fonte da sabedoria, Ele é o doador, Ele é generoso, né? A generosidade de Deus não conhece limites, é para todos. A generosidade de Deus não conhece limites no céu, Ele dá liberalmente, né? Então, Deus acolhe esse pedido. Deus, pode ter certeza, se você pedir com fé, sabedoria, Ele vai te dar, porque isso faz parte do caráter dEle, dessa liberalidade, dessa generosidade. Deus não rejeita aquele que o busca. Salmo 66, 20, não esqueça disso, né? Mas aí, por isso que a gente tem que orar com fé, né? Tiago aqui compara, ele fala assim, peça porém com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então Tiago compara o homem que ora a Deus, mas duvida, há 3 figuras aqui. Ondas do mar, ou seja, uma pessoa que oscila entre fé e incredulidade, ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo. Olha só, ele está mostrando que orar com fé é sem duvidar, né? Ora, está no alto. Essa pessoa, um dado momento ela está no alto, um dado momento ela está no vale, né? Um dia está fervoroso, outro dia está abatido. Ele é também como um homem que tem 2 mentes e um só corpo. Por isso que a palavra aqui é duvidando, significa diacrimonai, significa 2 mentes. É uma pessoa dividida entre 2 mentes. E a fé diz sim, mas a descrença diz não, né? E ele ainda é como 2 almas em o seu corpo, que a palavra grega dobre, dipessikoi, significa 2 almas, almas divididas, é tentar andar em 2 caminhos, é tentar servir a 2 senhores. E isso não é orar com fé, né? Então, nós não podemos ser como as ondas no mar, nós não podemos ser como ter mentes divididas, almas divididas. Então ele fala de 2 resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Primeiro, o fracasso. A oração é um fracasso. Segundo, a inconstância espiritual. Não há constância, né? E quem não tem constância não chega a lugar nenhum. E, obviamente, o texto está falando maturidade. Então, ele não vai chegar à maturidade, né? Qualquer coisa leva aos seus pensamentos, leva às suas convicções. Então, não se firma, né? Tiago está dizendo que a gente precisa se firmar para lidar de forma sábia com as adversidades. Nós precisamos pedir sabedoria, porque isso faz parte do caráter de Deus. Nós temos que orar com fé, né? Então nós temos que estar firme diante de Deus e crendo mesmo. Nós não podemos ficar
vacilando, oscilando, né? Como um pêndulo, nós temos que crer, entregar e confiar a Deus para o enfrentamento das adversidades. E aí ele fala que quando nós somos provados, ou seja, quando passamos por adversidades, nós precisamos também nos alegrar com as riquezas espirituais. É aqui que entra aquela questão do texto que Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas, a cristãos pobres e cristãos ricos. A gente sabe que os cristãos ricos, diante do dinheiro e do status, né, eles então encontram sua base, sua firmeza, sua garantia nisso, nas riquezas terrenas. Mas isso passa, são como ele chama isso de flor de erva, né? Ele fala assim, erva seca, flor da erva, né? Murcha. Isso não é garantia, não. E ao pobre, que com certeza o pobre é o contrário, né? Ele enfrenta dificuldades em relação aos recursos palpáveis, aos recursos materiais. Então, o que Tiago está pedindo para os cristãos pobres e cristãos ricos? Valorize e se alegre com as riquezas espirituais. Porque se você tem muito, não vai ser isso que vai te dar sustento ou garantia de sucesso para o enfrentamento das adversidades. Porque a adversidade ela vem para todo mundo passa por ela. E já quem tem escassez, não fique achando que a falta de recursos, a falta de recursos materiais é que lhe falta para o enfrentamento das adversidades. Também não é. Você está vendo que ele está deixando bem claro para os ricos e para os pobres que nós temos que nos alegrar diante do enfrentamento para lidar de forma sábia com as adversidades, com as provações da vida. A gente precisa ter o foco no espiritual. Não vai ser as riquezas terrenas, materiais que vão nos garantir nesse enfrentamento diante das adversidades. Nós precisamos focar nas riquezas espirituais. Então, porque Deus nunca foi contra ter riquezas, viu? Nunca. A questão de Deus, a pergunta de Deus em relação às riquezas é como que nós adquirimos essas riquezas e como que nós a usamos, né? É esse ensino bíblico que caberia um outro estudo sobre isso. Mas o que Tiago está dizendo é o seguinte: o pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu, o rico pelo que não tem permanente na terra. Então o pobre deve gloriar-se em sua dignidade e o rico em sua insignificância, né? Então, um missionário, Jim Elliot, que foi mártir, morto pelos índios astecas, ele fala: não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. Então, irmãos, o pobre ao ser provado diz: mas quão rico eu sou. E o rico ao ser provado pelas glórias do mundo diz: mas quão vulnerável eu sou. Então cada um olha para a sua vida na perspectiva da eternidade. Então Tiago aqui oferece uma comparação. O rico é como a flor, ou seja, ele é extremamente frágil. No versículo 11 ele faz uma explanação: pois o sol, ele é totalmente dependente. E no versículo 11 ele tira uma conclusão: assim murchará também. Então Tiago mostra assim a instabilidade da riqueza, né? E obviamente, como eles estavam sendo perseguidos, né? A igreja estava perseguida, os crentes estavam passando por provações, aqueles que eram ricos, né? E que de repente passaram a ter preocupações que eles não tinham, né? E aí Tiago está falando assim: olha, vocês têm que focar no que é no lugar certo. Lembre-se das riquezas espirituais. É nas riquezas espirituais que nós vamos conseguir vencer as adversidades
até mesmo as adversidades de escassez, né? Porque a gente precisamos nos alegrar naquilo que Deus tem nos dado, tá certo? Então, também ele continua falando aqui que a gente tem que ficar de olho na recompensa final, ou seja, no resultado de tudo isso, né? Porque quando Deus permite as adversidades, nos prova, é para o nosso bem. Por isso somos bem-aventurados. E quando somos provados, desenvolvemos a paciência triunfadora. E quando somos provados, somos aprovados por Deus. E quando somos provados, somos galardoados, recompensados por Deus. E quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar nosso amor por Deus. E a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Está lá em 2 Coríntios 4,17. Então a gente pode lembrar o hino de Lutero, né? Castelo Forte, que ele diz que ainda que percamos família, bens, prazeres, Deus continua sendo o nosso castelo forte, né? E então ele é o nosso castelo forte em todas as circunstâncias. Então, irmãos, uma coisa é certa: o fato de sermos provados, ou seja, o fato de passarmos por adversidades, nos capacita. E essa capacitação é a resiliência, né? Não apenas para recebermos recompensa futura, mas também nos equipa para sermos usados por Deus agora, né? Agora. Eu queria lembrar aqui uma história muito interessante que conta que no processo utilizado no passado para o cultivo das árvores que se tornariam mastros principais dos navios militares, militares e mercantes, né? Naquela época, aquele mastro, a árvore escolhida para construir aquele mastro era o seguinte: os grandes construtores de navios selecionavam as árvores localizadas no topo das altas colinas para provavelmente virem a ser o mastro de um navio. Então, eles cortavam todas as árvores que as circundavam e que a protegia da força do vento. Então, eles pegavam essas árvores. Então, ele selecionou uma árvore. Eu quero essa árvore aqui para fazer dela o mastro. Aí eles retiravam as árvores ao redor ali, que protegia aquela que ele escolheu do vento, né? Então, ele tirando as árvores ao redor, ele tirava essa proteção. E com o passar dos anos e com os fortes açoites dos ventos contra aquelas árvores selecionadas, aquelas árvores cresciam e se tornavam mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente prontas, firmes para serem um mastro de um navio. Então, gente, isso explica muito bem, né, como que tudo isso que a gente falou aqui, Deus tem um objetivo, né? O resultado disso tudo é nos fortalecer. As adversidades, o lidar com sabedoria com as adversidades, nos ajudarão muito no nosso crescimento, né? Isso nos levará mais próximo de Deus, mais próximo da palavra. Teremos mais vontade de crescer, de orar, de buscar o Senhor. Lembre-se disso. Não deixe que as adversidades se tornem peso nas suas vidas. Tá certo? É por isso que agora eu quero entrar no próximo slide e mostrar para vocês do perigo, né? Do cuidado para não transformar uma adversidade em tentação. Tentação aqui é gerar morte, gerar afastamento de Deus. Por isso, você precisa pedir sabedoria a Deus para você saber lidar com as adversidades, como nós ensinamos agora há pouco, para você ter uma vida mais próxima, mais crescente, mais madura na presença de Deus. Mas nós podemos cair no perigo de transformar essas provações, essas adversidades em tentação, ou seja, nos afastar de Deus. Então, uma pessoa madura, ela é paciente, ela é perseverante nas provações, nas adversidades. E uma pessoa imatura
transforma essas adversidades e provas em tentações. Então, Deus quer que a gente fique mais perto dele, mas Satanás quer que a gente se afaste, né? Então, quando passamos por dificuldades, nós somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. É aí que Satanás oferece um caminho para a gente escapar das provas, né? E ele conseguindo isso, nós caímos na armadilha dele, nós caímos na tentação. Então, quando Jesus estava jejuando e orando no deserto, Satanás o tentou sugerindo que ele transformasse pedra em pães, lembra? Então, irmãos, eu quero mostrar aqui na palavra 3 fatos que precisamos aqui considerar para vencer as tentações, tá bom? Você viu a caveirinha aí que a gente colocou, né? Então vamos construir aqui as 3 considerações em relação às tentações para que a gente possa saber vencê-las. Então, primeira coisa, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Para você vencer as tentações, lembre-se disso, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nos versículos diz assim a respeito, né, que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez confirmado, gera a morte. Então, nós temos que lembrar que a gente tem que considerar o julgamento de Deus, irmãos. Então, veja bem, não culpe a Deus pela tentação. Ele é santo. Ele é absolutamente santo para ser tentado. E ele é absolutamente amoroso para nos tentar. Viu? Deus nos prova como provou Abraão. Mas ele não nos tenta. Ele nos prova. Satanás é que nos tenta. Então, a prova é para santificar-nos. A tentação é para derrubar-nos. Uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Como, por exemplo, passar em uma prova é uma coisa boa. Mas colar na prova para passar é uma coisa errada. O prazer sexual é uma coisa boa, mas o sexo fora do casamento é uma coisa errada. Então a aprovação visa o nosso fortalecimento e a tentação visa a nossa queda. Então Tiago vê o pecado aqui não apenas como um ato, mas como um processo. E Tiago a gente pode destrinchar aqui a palavra de Tiago, falando de pecado, ele destrincha em 4 estágios, né? Eu vou mostrar aqui esses estágios, os estágios do pecado. Primeiro, a cobiça. Esse é o primeiro estágio, a cobiça. Então, a palavra cobiça aqui, epitemia, não necessariamente tem um sentido de desejo mal, tem um sentido de desejo mal impuro. Podemos transformar um desejo legítimo, por exemplo, em um desejo pecaminoso, né? Como eu disse agora há pouco, o prazer sexual é lícito, mas desde que vivido dentro do casamento, tá certo? Então, a cobiça pode ser também nesse sentido, não só no sentido mal impuro, mas também no sentido de transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. Então a cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. É comer. Comer é normal, mas comer demais, a glutonaria, é pecado. Dormir é normal, mas dormir demais, como a preguiça, é pecado. Sexo no casamento é normal, sexo fora do casamento é pecado. Então os desejos devem estar sob controle, não no controle. Nós devemos controlar os desejos e não os desejos nos controlar. Tá certo?
Então, é muito importante a gente cuidar disso que Tiago está nos ensinando, lembrando que nossas escolhas erradas trará juízo, trará julgamento de Deus. E ela nasce aqui nesse primeiro degrau, a cobiça. O segundo estágio é o engano. O segundo estágio é o engano. Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação. A figura do caçador que usa uma armadilha, que ele fala que atrai, né? E a figura do pescador que usa o anzol como isca, seduz. Então, ele está usando a figura do caçador e a figura do pescador aqui. Então, se Ló pudesse ver a ruína que estava por detrás de Sodoma, e se Davi pudesse ver a tragédia sobre a sua casa quando se deitou com Batseba, eles jamais teriam caído. Só que o pecado ele engana, não é isso? Se a gente pudesse ver o que aconteceria depois, a gente evitaria, mas o diabo e o pecado engana a gente, né? Então nós precisamos identificar a isca e a arapuca do diabo, para não cairmos na rede do seu engano. Então, a cobiça nasce no nosso coração, ao engano provocado em seguida, né? E aí vem o terceiro estágio, que é o pecado, é o nascimento do pecado, né? É a figura aqui da armadilha e do anzol, e que leva a um resultado, né? O nascimento do pecado em si, né? Então o pecado, ele nasce aqui, ó, primeiro degrau, a cobiça, o desejo, né? Transformando muitas vezes um desejo legítimo, né? Um desejo natural, normal, mas sendo feito de forma errada. Isso, o engano, vem em seguida e nasce o pecado. E por último estágio, a morte, né? Se veio, olha como que funciona toda a estratégia. É igual na figura do anzol aqui, a sedução da minhoca ali no anzol, né? E o peixe acha que ali a minhoquinha está lá solta, mas na verdade ela está no anzol. Ao bocanhar ali, ele vai ficar preso no anzol. Então essa é a figura do que o texto está dizendo aqui, né? Mas para a gente vencer, nós temos que olhar para frente e considerar o julgamento de Deus. Nós temos que ter temor e tremor diante de Deus, né? Por isso o quarto estágio é a morte, a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte. Então aqui nós vemos a gênese do pecado, né? E o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E para a gente vencer a tentação, irmãos, a gente tem que lembrar de que as nossas decisões têm consequências. Então nós temos que considerar o julgamento de Deus, né? Para que a gente não caia nas armadilhas, na sedução do pecado. Aí ele vai falar aqui, olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Nós temos que olhar a bondade de Deus em todas as circunstâncias, até mesmo diante das adversidades, para que a gente não transforme essa adversidade, essa provação em tentação. Quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden e Jesus no deserto, ele questionou o amor de Deus, questionou a bondade de Deus. E a bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação do diabo. E quando sabemos que Deus é bom, não precisamos cair nas armadilhas do diabo para suprir nossas necessidades. A gente tem que estar faminto dentro da vontade de Deus, né? Porque tudo que fica fora da vontade de Deus é problema, irmãos. Nós temos que estar dentro da vontade de Deus, né? Então Jesus foi categórico com Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Então uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação, tá? Todos nós somos tentados, mas ceder à tentação que é o problema. Então não é pecado ser tentado, mas sim ceder à tentação, né?
Lutero costumava dizer: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho nela, né? Então nós temos que olhar 3 coisas a respeito da bondade de Deus, irmãos, que o texto aqui fala. Nós temos que ver o seguinte: as boas dádivas, ou seja, tudo que Deus dá é bom, até as provações, até as adversidades, viu? Boas dádivas, bons presentes. Por exemplo, o espinho na carne de Paulo foi um dom estranho, mas foi uma grande bênção para ele. O espinho na carne se serviu sempre para que ele sempre entendesse a graça de Deus, e isso fez Paulo ficar mais dependente de Deus, né? Segundo, que a gente possa lembrar, irmãos, da bondade constante de Deus. Aqui fala descendo. Então ele está falando que continuamente Deus não dá a sua bondade em certas ocasiões, não. Ele dá constantemente essa bondade. Pode ter certeza disso. Isso faz parte do caráter de Deus. Então sempre você considere a bondade de Deus, mesmo diante das adversidades. E por último, ele não muda, Deus não muda, Deus não pode mudar para pior, porque ele é santo. Tá? Ele não pode mudar para melhor, porque ele é perfeito. Então, irmãos, o primeiro escudo diante das tentações é lembrarmos da bondade de Deus. Mesmo quando tudo está ruim, difícil, né? Provações, adversidades, lembre da bondade de Deus em todas as coisas. Não caia na armadilha do inimigo. Não deixe ele levar você a desconsiderar o amor e a bondade de Deus. Deus é bom. Deus sempre é bom. Amém? Então, e tudo que Deus nos dá é bom. Toda boa dádiva procede das suas mãos. Ele muitas vezes nos dá não o que pedimos, mas o que precisamos, né? E seríamos destruídos se Deus deferisse todas as nossas orações. Muitas vezes pedimos uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos uma serpente, pensando que estamos pedindo um peixe. Deus então é tão bondoso que não nos dá o que pedimos, mas o que necessitamos, o que realmente a gente precisa. Lembre-se disso. Portanto, em terceiro e último lugar, olhe para dentro e considere a natureza divina, né? Por que a natureza divina, né? Aqui ele está falando aqui que Tiago usou o nascimento para falar do pecado, da morte, mas ele também usou o nascimento para falar da nova vida. Olha o que ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então aqui ele também está falando do nascimento, mas enquanto lá ele falou dos estágios do pecado, né, do nascimento do pecado, agora ele está falando do nascimento da vida, né? Então Deus tem essa semente de vida, a palavra dele é essa semente de vida para as nossas vidas. Então nós temos que lembrar que esse novo nascimento trouxe para nós a vida de Jesus, né? Na verdade, nós estávamos como mortos, né? Assim que Efésios diz, mas nós passamos a ter a vida de Jesus. E a vida de Jesus trouxe para nós características fortíssimas, irmãos. É como ele disse para Nicodemos lá em João 3, de 4 a 7, né? E ele fala 3 coisas aqui. A primeira delas é que o novo nascimento é algo de Deus, é algo divino, é algo gracioso, né? Nicodemos pensou que precisaria voltar ao ventre materno, mas o novo nascimento é o nascimento de cima, do alto, de Deus, do Espírito. Não depende somente da nossa vontade, irmãos. Se não for Deus nos amou primeiro, Ele que deu o primeiro passo, né? Então vem de Deus essa graça, primeiramente de Deus para a nossa vida, né?
Então, o novo nascimento é obra de Deus, né? E segundo, aqui fala operado pela palavra, né? Aqui fala a palavra de Deus, a semente de vida, né? Assim como o nascimento natural vem pelo relacionamento do pai e da mãe, o nascimento espiritual vem por meio da palavra e do Espírito, né? Nossos pais espirituais é a palavra e o Espírito, vamos dizer assim, né? O próprio Deus, operado por essa palavra, né? É a palavra de Deus que tem que entrar. Por isso que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você primeiro precisa ouvir. Você ouve, entra na sua mente, desce ao seu coração. E isso é uma obra espiritual na sua vida, né? Portanto, em terceiro lugar, a característica que nós temos que considerar aqui é que é o nascimento mais alto, né? É o nascimento mais nobre de todos os nascimentos, é o nascimento espiritual, irmãos. Por isso, a gente tem que considerar nosso nascimento, né? Nossa data de nascimento, o dia que você nasceu mesmo. Mas você que é um cristão e servo de Deus, você tem que considerar a sua data de nascimento espiritual, no dia que você nasceu de novo em Cristo. E esse é o nascimento mais nobre dos nascimentos. Por isso passamos a sermos as primícias das suas criaturas, como o texto de Tiago diz. Então o novo nascimento é o mais alto nascimento, é o mais alto tipo de vida que precisamos. Então, irmãos, para enfrentar as adversidades e para não tornarmos as adversidades tentações da nossa vida, olhe para frente, considere o julgamento de Deus. Não caia nas armadilhas do pecado, a cobiça, que gera o engano, que gera o pecado, que gera a morte. Lembre-se, olhe ao redor e considere a bondade de Deus, as boas dádivas de Deus. Deus é bom sempre, Ele é constante, Ele é como diz o texto aqui, né? Ele não muda, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Então, lembre-se do amor de Deus. Deus é santo. E mesmo quando estamos passando os momentos mais difíceis, mais carregado de adversidade, de provações, Deus é bom, tá? Não deixe o inimigo confundir a sua mente, não deixe ele te enganar. E olhe para dentro e considere a natureza divina, que vem, essa natureza divina é proporcionada pela palavra, o novo nascimento. Deus nos fez essa obra completa, genuína e verdadeira por meio de Jesus Cristo. Então lembre-se, esse é o mais alto nascimento, é o nascimento dos nascimentos, tornando primícias das criaturas de Deus, porque nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, nós temos tudo para enfrentar as adversidades e não deixarmos elas sucumbir ou nos destruir ou nos derrubar. Para a glória de Jesus, Ele nos ensina a sua resiliência produzida pela sua palavra para enfrentarmos as pressões dessa vida. E sempre em Cristo, que é o modelo de perfeição, de maturidade, Deus está cada dia nos formatando, nos modelando para chegarmos à estatura, à medida de Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Então, gente, nós chegamos ao fim da nossa live, da nossa Quinta com Deus. Pena que eu estou gravando, né? Porque quando a gente está aqui ao vivo, a gente vai interagindo. Mas que Deus possa ter abençoado seu coração. Termine essa live agora em oração comigo. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti nós estamos confiando em Ti, esperando em Ti, deixando, ó Deus, o nosso coração disponível, sim. Nós queremos estar cada dia preparado pela Tua palavra, para que a gente, diante das adversidades, a gente venha fazê-las elas serem pedagógicas na nossa vida, para o nosso crescimento, porque o Senhor permite
as provações para que a gente possa crescer, porque o Senhor tem um propósito em nossa vida. O Senhor quer que a gente seja cada dia parecido com Jesus. E essa obra é uma obra de construção, de processo. Então, assim como o pecado também é um processo, nós não queremos cair nas armadilhas, nos estágios do pecado, mas nós queremos a cada dia, pela obra do Teu Santo Espírito em nós, pela obra da Tua Palavra, pela semente de vida da Tua Palavra, a gente também vai crescendo, amadurecendo, se fortalecendo. E tudo começa com um novo nascimento. Ó Pai, se porventura alguém assistir esse vídeo que ainda não nasceu de novo, o Senhor possa tocar o seu coração para ela pedir a Jesus, confessando o seu pecado, se arrependendo diante de Ti e nascendo de novo. E para nós cristãos, nós possamos perceber que o caminhar com o Senhor é um caminhar que o Senhor tem desejo, tem interesse, se importa com o nosso crescimento, se importa com a nossa maturidade. Então eu não sei o que cada um tem passado, mas que o Senhor, pela Tua Palavra, gere vida. E essa resiliência que tanto falamos nessa live seja produzida pela Tua Palavra, pela fé. E principalmente, como nós aprendemos hoje, nós temos que pedir e pedir a Deus, pedir com fé a sabedoria do Senhor. Então, ó Deus, nós oramos rogando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É isso aí, queridos. Fique com Deus, né? Um Abacuque bem forte, bem apertado, uma noite abençoada. E se Deus quiser, em breve nós estaremos fazendo nossa live ao vivo aqui, a Quinta com Deus, na semana que vem. Tá certo? Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo.